e até realizando no laboratório. Tá? Mas são análises que são importantes, relacionadas a diversos tipos de doenças ósseas. As mais comuns, né, que a gente vê mais solicitação, está relacionada à osteoporose, né, para avaliar se a paciente está evoluindo bem com o tratamento, que normalmente o diagnóstico é feito por um exame de imagem, né? Mas para fazer o acompanhamento do tratamento, esses exames são importantes, além de outros distúrbios, né? Distúrbio de paratireoide, às vezes também distúrbio renal que perde cálcio, é importante, alguns marcadores que a gente vai ver hoje, tá? Então, para a gente iniciar, né? A gente sabe que os ossos são um tecido rígido, né? Que tem como principal função sustentação, proteção. Então, nós temos os ossos do tórax, né? As costelas, do externo, para fazer a proteção dos órgãos internos que são extremamente importantes, né? Como pulmões, coração. Fixação muscular, então os nossos músculos eles ficam presos em determinadas estruturas ósseas, né? E também tem uma função muito importante que é guardar, digamos assim, ou ser o local onde fica guardada a nossa medula óssea, né? Que é a parte do nosso organismo, ou uma estrutura do nosso organismo responsável pela produção de todas as células de defesa e todas as células sanguíneas, né? Incluindo as hemácias também e as plaquetas. Tá? Além de ser um grande reservatório de íons, tá? Os ossos eles guardam a grande quantidade de cálcio, sódio, potássio, metais, né? Como níquel, dentre outros metais, eles ficam armazenados no osso, na forma de cristais extremamente rígidos. Eles participam da formação da parte dura do osso. Tá? A gente vai ver. Então, o osso ele tem um tecido mais externo chamado de periósteo, que é um tecido conjuntivo que reveste a parte externa do osso, e tem também o endósteo, tá? Que é um tecido conjuntivo que reveste a cavidade interna dos ossos. Tá? Então, principalmente naqueles ossos que tem medula óssea dentro deles. Tá? Nem todos os ossos têm medula óssea ativa, funcionando dentro do seu interior. Tá? Vamos passar? Passou. Então, dentro dessa estrutura interna, que vai estar a medula óssea, né, a gente tem uma estrutura mole, parece uma gelatina, né, que está presente no interior dos ossos e pode ser de dois tipos. Tá? A medula óssea amarela, que ela apresenta células hematopoéticas, a gente pode chamar de células-tronco, tá? São células que têm a capacidade de produzir todas as outras células do nosso sangue, produz hemácia, leucócito, neutrófilo, plaqueta, sendo que essa medula óssea amarela, tem um infiltrado de gordura, então tem muito tecido adiposo. E ela é considerada uma medula óssea amarela inativa, ela não funciona, tá? Ela funciona principalmente durante a infância até a adolescência. Chega um momento da adolescência que essa medula óssea amarela para de produzir células e ela é infiltrada com gordura. Tá? E aí ficam produzindo células hematopoéticas apenas os ossos que contêm a medula óssea vermelha, tá? Que é a responsável pela produção das células sanguíneas. Então, que ossos são esses? Os nossos ossos longos e os ossos da região do tórax e do cérebro, que formam a calota craniana. Tá? Então, antes desse período, durante a infância, praticamente todos os ossos têm medula óssea produtora de células. Tá? Aí depois isso diminui, fica só no que a gente chama de esqueleto axial. Aqui a gente tem uma figura que mostra um osso, né? Mostrando aqui que esse osso ele tem uma vascularização, ele recebe sangue, e obviamente que ele precisa receber, porque o osso não é uma estrutura
estática, como muitas vezes a gente pode achar. O osso está lá, ele já está formado e ele tem, digamos assim, ele não tem uma atividade. Não, ele tem uma atividade, ele é metabolicamente ativo. E, na verdade, ele está sendo o tempo todo renovado, tá? Existem células que formam a estrutura do osso, né? Que compõem o osso, que destroem pequenas regiões do osso o tempo todo, e tem outras células que estão reconstruindo esse osso, tá? E isso é um processo importante que precisa acontecer durante toda a vida, para que o osso esteja sempre sendo renovado, o osso seja sempre um osso novo, tá? Então a gente vai ver que tem dois tipos de células associadas a esse processo de renovação óssea, tá? Óbvio, quanto mais velho a gente fica, mais o processo de reabsorção óssea, que é um processo que vai destruindo lentamente o osso, aumenta, e mais o processo de formação de osso novo vai diminuindo. Por isso que com o tempo, né, quando a gente está velhinho, os ossos tendem a ficar mais fracos, porque o processo de renovação do osso, de formação do osso, ele vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então aqui a gente pode ver, nesse corte aqui do osso, que o osso tem duas regiões diferentes, né? O osso esponjoso, que é esse osso que fica aqui no meio, né, que a gente consegue ver que ele é cheio de buraquinhos, né? Parece uma esponja mesmo de lavar a louça. E a gente tem mais externamente uma parte do osso que não tem esses buraquinhos, tá? Então, essa parte aqui, ela é mais rígida, e aqui internamente essa parte é mais, tem um potencial de flexibilidade um pouco maior, tá? Aqui externamente a gente tem a cartilagem, né? Nas extremidades do osso a gente sempre tem uma cartilagem para que o osso fique em contato com o outro, mas sem ter tanto atrito, né? Aqui nessa região, né, entre a epífise, que são as pontas do osso, isso considerando um osso longo, e a diáfise, que é a região do central, a gente tem aqui, ó, normalmente, uma região chamada de região metadiafisária, tá? Essa região é a região onde o osso cresce. Então, o osso vai crescendo do meio para as extremidades, tá? E aí vai formando osso novo aqui nessa região e nessa região, e o osso vai crescendo. Óbvio que chega uma idade, né, de maturação, que os ossos não crescem mais, que a gente não cresce mais. E aí essa região metadiafisária, ela fica totalmente solidificada, né? Então, as células que estão ali, que vão se expandindo para crescer o osso em tamanho, elas param de crescer e ficam todas fixadas na estrutura rígida do osso, tá? Aqui a gente ainda vê a cavidade medular, é nessa cavidade que a medula óssea fica, tá? Seja ela medula óssea vermelha ou medula óssea amarela, tá? Então o endósteo fica revestindo essa região interna e o periósteo fica revestindo a parte externa aqui, tá? Aqui a gente vê um corte, tá? Dessa região de osso esponjoso, que tem medula óssea vermelha, mostrando, ó, as células precursoras, tá? Aqui a gente tem essas células grandonas, são mieloblastos, tá? Que estão se diferenciando nas células hematopoéticas maduras, tá? Então, hemácia, neutrófilo, eosinófilo, linfócito, basófilo, eles são produzidos aqui na medula óssea, e quando eles estão maduros é que eles vão para a corrente sanguínea. Então, essa vascularização aqui é importante também, até para células saírem da medula e irem para o sangue, tá? Aqui a gente vê um promielócito, tá? Essa grandona. Essas duas aqui, essa e essa, são dois metamielócitos. E aí a gente tem aqui mais células maduras, um bastão. Esse aqui ainda é um bastão, dois neutrófilos, tá? Então elas vão amadurecendo. Normalmente as células mais jovens, as precursoras iniciais das células tronco, elas são grandonas, elas vão diminuindo de tamanho e se diferenciando das células que
são necessárias para a defesa do nosso organismo. Tá? E também o transporte de oxigênio, que são as hemácias. Dúvidas? Se tiver alguma dúvida. Então, a gente tem marcadores ósseos que vão refletir diversas funções e a composição do osso, tá? Então aqui, relacionado à composição do osso, tá? Para saber se o osso está sendo mais destruído, menos destruído, se está com mais cálcio ou menos cálcio, a gente pode fazer a dosagem dos íons, tá? Cálcio, fósforo e magnésio, que são os principais íons que compõem a estrutura do osso, tá? A parte dura do osso, certo? E também a gente vai poder avaliar alguns hormônios, tá? Como o paratormônio, a calcitonina e a vitamina D, que são hormônios que atuam diretamente no processo de calcificação e descalcificação do osso. Tá? Então, o paratormônio, a gente vai ver a função dele e qual a relação dele com esses íons. E a calcitonina e a vitamina D também. Tá? Então, esses marcadores vão estar relacionados à composição do osso. Como é que está meu osso? Meu osso está com a quantidade adequada dos íons, está com pouco, precisa suplementar, não precisa. Então, esses marcadores aqui, eles vão ter essa função. E aí a gente tem os dois processos que eu falei para vocês, de formação óssea e reabsorção óssea. Tá? No processo de formação óssea, que é realizado pelos osteoblastos, tá? Vai aparecer aí na frente, a gente tem esses osteoblastos liberando algumas enzimas. Então, quando esses osteoblastos estão trabalhando para formar osso, eles liberam essa enzima, fosfatase alcalina, tá? Que a gente viu na aula passada de função hepática, lembram? Também tem fosfatase alcalina, professor, lá nos ductos biliares, exatamente, essa mesma fosfatase alcalina. Só que essa é produzida pelos osteoblastos. E a gente tem testes laboratoriais que conseguem diferenciar a fosfatase alcalina do osso da fosfatase alcalina do fígado. Tá? Que é a fosfatase alcalina óssea específica. E também, para avaliar a formação de osso, a gente pode dosar uma proteína chamada osteocalcina. Essa proteína também é produzida pelos osteoblastos. Então, quando eu tenho aumento de fosfatase alcalina óssea e aumento de osteocalcina, é porque eu estou tendo ativação do processo de formação óssea. Tá? O processo de reabsorção, na verdade, é um processo que a gente chama de reabsorção, mas nada mais é do que um processo de destruição óssea. Tá? Que ele vai tipo corroendo o osso. Tá? Mas, professor, por que existem células, que nesse caso são os osteoclastos, sabe? Com C, por que tem células que vão ficar corroendo o osso? Tá? Porque os ossos, né, eles são, como a gente falou lá na frente, reservatórios de íons. É um reservatório de cálcio, de fósforo, de magnésio, de vários íons estão presos nessa parte dura do osso. E se o meu organismo está precisando de cálcio, de sódio, ele pode tirar, na verdade, ele vai buscar essa reserva de íons que está no osso para poder normalizar a quantidade por todos os tecidos. Sendo que esses íons eles estão presos, né, na forma de cristais que dão a dureza do osso. Então, essas células precisam digerir esses cristais, né, corroer esses cristais, para poder liberar esses íons para o organismo, para normalizar a quantidade deles por todo o organismo da gente. Tá? Então, esse processo de reabsorção, ele funciona para isso. Os osteoclastos, eles liberam substâncias que vão corroer o osso, vão digerir, não é o osso todo, tá? É uma pequena região ali onde ele está,
para liberar íons que o organismo está precisando, tá? E aí, nesse processo, ele vai quebrar, vai digerir as proteínas que também estão formando ali aquela região, tá? Então, a gente tem tanto proteínas, que são, as principais são colágeno, tá? Do tipo 1, 2, 3, e os íons, que formam os cristais, ficam tipo umas pedrinhas, tá? E aí eu preciso destruir aquela região ali, digerir aquela região, para liberar os íons, e ele acaba destruindo também o colágeno, que está as proteínas colágenas que estão ali. Quando ele destrói o colágeno, aí a gente vai ter a produção dessas substâncias aqui, tá? Os telopeptídeos, CTX e NTX. Eles são pedacinhos, são pequenas regiões de colágeno, tá? Eu vou falar melhor sobre isso ainda. Ele também libera essas ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno, que são a piridinolina e a deoxipiridinolina, a hidroxiprolina e a fosfatase-ácido tartarato resistente. Aqui no processo de formação óssea, eu disse para vocês que os osteoblastos liberam uma enzima, que é a fosfatase alcalina. No processo de reabsorção óssea, os osteoclastos também liberam uma enzima, só que ela é uma fosfatase ácida, enquanto aqui é uma fosfatase alcalina, aqui é uma fosfatase ácida, que vai ajudar na digestão desse osso, tá? Então, é essa fosfatase ácida que vai dissolver, vai digerir o osso, e aí na quebra do colágeno, vai haver a liberação de todas essas substâncias aqui, ó. CTX, NTX, piridinolina e hidroxiprolina. Então, como está tendo essa digestão e a liberação dessas substâncias no sangue, quando essas substâncias aqui estão aumentadas no sangue, e a fosfatase também, isso é indicativo de que está tendo uma ativação do processo de reabsorção óssea. Está tendo mais destruição do osso, tá? Lembrando que sempre tem formação óssea e sempre tem reabsorção. Esses dois processos precisam estar em equilíbrio, tá? Para que o osso vá sendo digerido, para liberar os íons que são necessários, mas logo após já vá fazendo formação de osso novo naquele local, tá? Para poder o osso não ficar fraco, que é o que acontece na osteoporose, tá? Na osteoporose, a gente tem muito mais processo de reabsorção do que de formação. E aí, isso vai digerindo o osso, ele vai ficando mais fraco, tá? Ao longo do tempo. Perguntem. Perguntem. Vou continuar, já que ninguém tem dúvida, ou então está todo mundo dormindo, ou então está todo mundo assistindo o Big Brother, não sei. Vamos lá. Então, relacionado à composição óssea, vamos falar inicialmente apenas desses marcadores, tá? Então, essa composição óssea, esses íons, tá? Cálcio, fósforo, magnésio, eles são a parte inorgânica, tá? É a parte que são só minerais. É a parte inorgânica da matriz óssea. A matriz óssea está tanto no osso esponjoso, tá? Quanto no osso cortical, que é aquele grossão, que não tem os buraquinhos. Essa parte inorgânica, formada pelos íons, ela é formada pelos cristais de hidroxiapatita. Então, esses íons, eles estão juntos, presos nesses cristais de hidroxiapatita, tá? Além dessa parte inorgânica, que são formados pelos íons, esses cristais é como se fossem cristais mesmo. Cristais não, pedrinhas, tá? Obviamente que são microscópicos. Tá? Além desses cristais, a gente tem uma parte orgânica, né? Então, são moléculas de colágeno do tipo 1, tá? Osteocalcina e algumas outras proteínas que formam a parte orgânica.
Porque imagine se o osso fosse só os cristais de hidroxiapatita, seriam uma estrutura muito dura, e o osso não pode ser 100% duro ou rígido, ele tem que ter uma flexibilidade mínima. Tá? Então ele tem uma flexibilidade pequena, né? Obviamente não é flexibilidade de você dobrar ele assim monstruosamente, né? Mas ele tem uma certa flexibilidade e ele precisa também ter essa flexibilidade para absorver impacto, né? Então essa parte que dá uma pequena flexibilidade ao osso é a parte orgânica, que é formada principalmente por colágeno do tipo 1. Tá? E aí a gente tem a matriz óssea, o osso em si. Então o osso é formado pelos cristais de hidroxiapatita, que são formados por esses íons, e por muita proteína de colágeno tipo 1 e algumas outras proteínas, como por exemplo a osteocalcina. Tá? A regulação desses íons é feita através desses hormônios. O paratormônio, que é produzido pelas paratireoides, que são estruturas minúsculas que ficam atrás da tireoide. Tá? Aí temos a calcitonina, que é produzida pela tireoide. Tá? E temos também a vitamina D3, que é produzida pelos rins. Não é produzida assim pelos rins. A vitamina D3 a gente precisa absorver ela através da alimentação, na verdade, os seus precursores. E essa vitamina que a gente absorve, vitamina D que a gente absorve na alimentação, ela precisa ser ativada. Tá? E a ativação passa pelos rins. Esse processo de ativação da vitamina D que a gente absorve da dieta passa pelos rins. A gente e também pela pele. Tá? Algumas substâncias que a gente absorve da alimentação, elas são modificadas pela luz do sol, né, que a gente recebe naturalmente, e aí também atua na produção da vitamina D. Por isso que quando as pessoas estão com a vitamina D baixa, o médico, o endocrinologista, que é quem cuida dessas vias, né, ele vai recomendar, obviamente, uma suplementação e vai orientar também que a pessoa faça aquele banhozinho de sol, né? Que, obviamente, tem que ser bem cedinho, 6, 7 horas da manhã, estourando 8, porque o índice de radiação ultravioleta é mais baixo nesses horários, tá? Então, essa vitamina D, essa luz solar ativa, né? Substâncias para a produção de vitamina D3 no nosso organismo. Ô, professor. Oi. E eu tenho uma amiga que ela tomava um banho de sol, acho que era de 1 hora da tarde, nesse estado. Tá louca? Assim, pra... meu Deus do céu, meio absurdo. Assim, para a questão da vitamina, vai funcionar do mesmo jeito que funciona para 7 horas, 8 horas da manhã. Qual é o problema? É o risco de câncer de pele. Porque nesse horário, a incidência de luz ultravioleta, que é danosa, é muito alta. Né? Então, ajuda na vitamina D3, mas expõe a um risco de câncer de pele, que assim, na nossa região, João Pessoa, Natal, Fortaleza, são as cidades do Nordeste que tem maior índice de radiação ultravioleta. Então, é uma orientação um pouco complicada. Né? Não é recomendado você fazer banho de sol de meio-dia, 1 hora da tarde. Né? O recomendado é que faça sim o banho de sol. Existem pessoas que não gostam muito, que trabalham online em casa, trabalham no computador há muito tempo antes da pandemia, né? Que trabalham com informática, que não gostam muito de sair de casa. Existe uma tendência, se a alimentação dessa pessoa não for muito boa, muito equilibrada, de ela ter uma deficiência de vitamina D3, de vitamina D. Né? A D3 é ativa. Porque a gente precisa dessa radiação solar para participar da ativação da vitamina D. Né? Até o próprio uso dos bloqueadores solares atrapalha esse processo.
Porque os bloqueadores solares bloqueiam a radiação ultravioleta que participa dessa ativação. Por isso que a recomendação é que seja em horários bem cedos, né? 7, 8 horas da manhã, ou depois das 4 horas da tarde. Né? Porque o tipo de radiação UV lesivo é menor e você ainda tem radiação para fazer a ativação da vitamina D. Mas é uma recomendação um pouco esdrúxula, ao meu ver. Oi. A osso esponjoso é aquele do buraquinho que eu mostrei no meio. Aquele compacto é chamado osso cortical, lembrei depois o nome. Pergunta. O osso, aquele osso compacto que fica mais na extremidade, né, que você não vê os buraquinhos, é chamado de osso cortical. Pronto. É porque na hora que eu estava na figura eu não lembrei esse nome. O paratormônio, que é um hormônio produzido pelas paratireoides, ele tem que função, professor? Ele vai atuar lá no osso, ativando os osteoclastos, tá? Ele vai ativar os osteoclastos para que os osteoclastos façam reabsorção óssea, ou seja, vá digerir o osso para liberar cálcio para a corrente sanguínea. Normalmente o paratormônio é produzido pelas paratireoides quando o cálcio no sangue está baixo, tá? E aí ele ativa o osteoclasto para poder liberar cálcio do osso e normalizar, né, a quantidade de cálcio no sangue. E o cálcio é um dos íons mais importantes que a gente tem, tá? Contração muscular depende de cálcio, contração muscular acontece no coração, então é um íon extremamente importante e que a quantidade dele é bem regulada, tá? Excesso de cálcio é ruim e falta de cálcio também é ruim. Então, a paratireoide produz o paratormônio, libera na corrente sanguínea, o paratormônio vai lá no osso e manda o osteoclasto, com C, reabsorver o osso e liberar cálcio. O contra-hormônio do paratormônio, né, o que faz o inverso, é a calcitonina, que é um hormônio produzido pela tireoide. Né? Não é o principal da tireoide, né? A tireoide tem a produção dos T3 e T4, que regula o nosso metabolismo como um todo, mas também produz calcitonina. O que a calcitonina faz? O contrário do paratormônio. A calcitonina estimula os osteoblastos a fazerem a formação óssea e fixarem cálcio nos ossos. Tá? Inclusive, existe um medicamento que é a calcitonina, a base de calcitonina, que é usada para fazer tratamento de osteoporose ou deficiência de cálcio nos ossos. Tá? E existe até uma forma que é usada via nasal da calcitonina. Tá? E a gente tem a vitamina D, né, que vem da dieta, tem diversos suplementos aí. Hoje você chega na farmácia, o povo quer tudo empurrar suplementos com vitamina D. E assim, a gente vai usar suplemento, pessoal, quando a gente tem deficiência das vitaminas, quando a gente sabe que a gente tem uma dieta deficiente, a gente não se alimenta de todos os grupos alimentares, né? Não gosta de alimentos amarelados, alaranjados, folhas. Bem, precisa de uma avaliação nutricional melhor para isso, mas às vezes a rotina da gente atrapalha, né? Às vezes a gente não gosta de determinados alimentos e isso pode gerar uma deficiência de alguma vitamina ou de algum outro nutriente. Nessas situações, os suplementos são importantes. Fora dessas situações, precisa ter muito cuidado, tá? Porque o excesso de suplementação pode gerar alguns problemas, como por exemplo, suplementação muito grande de minerais. Muitos desses suplementos polivitamínicos têm minerais. E a quantidade desses minerais não é tão grande. Então, em algumas pessoas isso pode gerar formação de cálculo renal. Existem algumas vitaminas que têm efeitos
adversos graves em casos de hipervitaminose. Então, a gente precisa ter um cuidadozinho com eles, tá? Isso eu estou falando no geral, estou nem falando especificamente sobre o que a gente está tendo da aula, tá? Então, a gente tem o cálcio sérico, a forma de dosar. A gente pode dosar ele, o que está no soro ou no plasma, tá? 99% do cálcio está preso nos ossos, está fixado nos ossos na forma de cristais de hidroxiapatita. 1% do cálcio está livre no sangue, tá? E metade desse cálcio está na forma ionizada, de cálcio 2+. 10% está ligado a radicais negativos, formando complexos, e o resto está ligado à albumina, tá? Então, assim, a quantidade de cálcio que está livre para todas as funções, se a gente for ver, é 0,5% de todo o cálcio que a gente tem no organismo. Então, apenas 0,5% está livre, certo? E aí ele participa de diversas funções, como o processo de coagulação sanguínea depende de cálcio, tanto que quando a gente quer coletar sangue e não quer que ele coagule, né, a gente usa um anticoagulante, como por exemplo o EDTA. E o EDTA é um anticoagulante que retira o cálcio da amostra, e aí o sangue não coagula. Participa do processo de transmissão dos impulsos nervosos, atividade de diversas enzimas, a excitabilidade muscular. Os músculos só contraem, pessoal, se tiver cálcio. Tá? Se não tiver cálcio livre, disponível, ele não contrai. E também regula a secreção de alguns hormônios. Tá? A absorção do cálcio ela é dependente de vitamina D, tá? Na forma ativa. Tá? E a principal forma é através da dieta mesmo. Só que a necessidade de cálcio da dieta é pequena. Porque vejo que a gente tem um grande reservatório de cálcio no nosso organismo. Tá? Para fazer a dosagem, normalmente a gente usa soro ou plasma heparinizado. Não pode usar plasma onde foi usado o EDTA. Por quê? Porque o cálcio da amostra do paciente está todo preso no EDTA, porque o EDTA se liga a ele. Então, se por acaso não puder usar o soro para dosar o cálcio, só pode usar plasma se for utilizado heparina. Não pode usar plasma onde foi utilizado o EDTA de jeito nenhum. Tá? E aí a gente vai fazer uma determinação espectrofotométrica tranquila. É um reagentezinho roxo, que a gente mistura com o soro e vai para o espectrofotômetro ler. Isso aqui é a dosagem do cálcio total. Tá? Ele vai estar pegando tudo isso aqui. Os 40%, esses 10% e esses 50%. Mas, normalmente, o que é mais importante é a gente saber o percentual desse aqui, tá? O cálcio ionizado. E para fazer isso, a gente precisa de um equipamento específico que tem um eletrodozinho que faz a detecção apenas do cálcio. Tá? E aí é um exame super simples, na verdade sim. Você pega o soro, aí coloca na agulhinha do equipamento, o equipamento já dá o resultado no final. Não tem reação química acontecendo, é uma detecção elétrica. Tá? O fósforo, ele é 85% tá no esqueleto, tá? Na forma de fosfato inorgânicos, tá? Fosfato monossódico, esqueci o nome dessas duas, mas são fosfatos inorgânicos. 15% está livre no plasma e 55% está livre, tá? Livre. O restante está ligado a outras proteínas ou complexado com sódio, cálcio ou magnésio. Tá? Então, as principais funções é participar na síntese dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, é o principal componente do ATP, que é a nossa molécula de energia, né? Também faz parte de alguns fosfolipídios, participa de contratilidade muscular e algumas funções neurológicas. O magnésio, né, o terceiro principal íon, ele está muito mais livre, né, no organismo, em 50% a 60% no esqueleto,
né? Então ele tem magnésio livre ligado à proteína também. E o magnésio é muito importante, porque ele é o cofator de mais de 300 enzimas. Então, né, a gente tem para avaliar a composição óssea, a dosagem dos íons, né, de forma direta, que a gente viu. Dosar o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide. Como eu falei, ele é liberado quando tem hipocalcemia, ou seja, quando o cálcio no sangue está baixo. E aí ele vai fazer o equilíbrio do cálcio e do fosfato. Tá? A calcitonina é produzida pela tireoide, ela é secretada quando tem hipercalcemia, ou seja, quando tem muito cálcio no sangue. Né? Ela faz uma ação contrária ao paratormônio. E a vitamina D, né? Ela tem uma das fontes de síntese é a exposição da pele aos raios solares, através da conversão de algumas substâncias que a gente absorve na alimentação. Tá? E aí ela precisa de duas reações químicas para ativação. Tá? Para adicionar essas hidroxilas aqui. Ó. Uma é no fígado e a segunda é nos rins, tá? Que gera a 1,25 de hidroxivitamina D. Essa aqui é a forma ativa da vitamina D. Tá? Aqui é uma figurinha explicando essa parte que eu falei para vocês. Tá? Então, quando o cálcio no plasma está baixo, a gente vai ter a paratireoide produzindo paratormônio. Tá? O paratormônio vai lá no osso, vai fazer aumento de reabsorção óssea e o cálcio vai sair do osso para o plasma. Tá? Ele também tem algumas funções sobre os rins. Tá? Ele aumenta a reabsorção de cálcio, porque imagina aí, para eu tirar cálcio do osso, é porque o cálcio está baixo aqui no plasma, né, no sangue. Então, o que é que ele vai fazer lá nos rins? Vai fazer com que o cálcio seja mais reabsorvido, ou seja, ele não saia na urina. Vai diminuir a reabsorção de fosfato e vai aumentar a síntese da vitamina D ativa, que vai também fazer com que o cálcio seja mais absorvido no intestino. Tá? E quando o cálcio está alto, vai ter o contrário, tá? O efeito contrário. A vitamina D, ela aumenta a síntese da proteína ligadora de cálcio no intestino. Tá? É uma proteína que se liga ao cálcio da dieta e absorve esse cálcio. E aí aumenta a absorção tanto de cálcio quanto de fosfato. Professor, por que está falando de fosfato? Porque eles estão andando sempre juntos. Eles são como se fossem siameses, tá? Lá no osso. Para formar o cristal de hidroxiapatita, precisa tanto do cálcio quanto do fosfato. Tá? Então, se tiver muito cálcio e pouco fosfato, não vai formar o cristal. Então, ele aumenta a absorção dos dois. Perguntem. Ninguém pergunta. Vocês estão aí? Eu estou aqui, professor. Quer que acabe esse negócio? Veja, hoje é a famosa reunião. Que eu acho que não vai resolver nada, mas tudo bem. Aqui mostrando a vitamina D, né? A gente tem aqui na pele essa provitamina D3, que vem de onde, professor? Vem da alimentação. Tá? Então, também não adianta só tomar banho de sol e a alimentação ser muito pobre nesse precursor. Mas aí a radiação UVB, né, que é uma radiação menos lesiva do que a UVA, que é a mais perigosa do sol, ela faz essa conversão entre a vitamina D3 e D3. Essa vitamina D3 precisa passar pelo fígado para fazer um processo de ativação inicial. Tá? E aí a gente vai ter vitamina D3 com hidroxila. E quando ela passa nos rins, aí a gente vai ter 2 hidroxilas. Tá? Essa vitamina D, né, ela vai lá no intestino aumentar a absorção de cálcio e fósforo.
coisa que o hormônio da paratireoide também faz, e vai aumentar a fixação desse cálcio e desse fósforo lá no osso. Tá? E aí isso vai atuar para manter os níveis de cálcio tanto no osso quanto no sangue, tá? As funções que eles participam. Tá? Aqui tem um quadrinho falando sobre o óleo de fígado de bacalhau, que é uma coisa deliciosa. Parece que você está comendo brigadeiro de chocolate. Mentira, é um negócio ruim pra caramba do gosto. Mas ele é rico em vitamina D, né? Então, pessoas que têm dieta pobre em vitamina D pode fazer o uso do óleo de fígado de bacalhau. Eu lembro desse bicho. Aquele famoso Emoção Scott. Putz, que negócio. É a famosa Emoção Scott, que assim, você não sabe se você toma a natural ou a que tem gosto de morango. Porque a que tem gosto de morango, ela fica com gosto tão pior, porque mistura com óleo, é péssimo. Mas a gente precisa de alguns sacrifícios na vida, né? E aqui ele mostra alguns alimentos que também são ricos em vitamina D, né? Então, alguns peixes, salmão hoje tá caro para todo mundo. Ovos, queijo, né? Então tem alguns alimentos que a gente pode estar incluindo na dieta para manter, né, as concentrações adequadas de vitamina D. E um salzinho é sempre bom. Por isso que se eu pudesse eu estaria todo dia na praia, mas não dá para dar aula lá da praia, só dá para ir no final de semana. Então, sobre composição óssea, vamos falar agora de formação óssea. Então, só fazendo um resumão, a gente já falou de como o osso é constituído, né, a matriz óssea, tem os minerais, na forma de cristais de hidroxiapatita, tem o orgânico, que são os colágenos e algumas outras proteínas, e a gente tem as células, né, os osteoblastos, que são as células responsáveis por formar osso, por produzir colágeno, osteocalcina. Tá? Temos os osteócitos, que são células que ficam dentro do tecido, que servem para manutenção do tecido ósseo, e os osteoclastos, que são aquelas células que destroem o osso, que fazem digestão óssea. Tá? Então, aqui na figurinha, a gente tá... Deixa eu ver se eu consigo identificar quem é quem, que a figura tá ruim. Aqui no meio, essas redondinhas são os osteócitos. Tá? Aqui, essa célula grande, com vários núcleos, são os osteoclastos. Tá? Elas vão aqui, é onde tem a matriz óssea. Ela vai digerir o osso aqui. E aqui do lado a gente tem o osteoblasto. Então, é assim, ó, o osteoclasto digere o osso e o osteoblasto logo após já faz a formação do osso novo. Tá? Para não ficar muito tempo aí com o osso digerido. Tá? Alguém quer perguntar? Tem um microfone aberto aí. Se alguém quiser perguntar, é só falar. Tá? Então, como é que a gente avalia esse processo de formação óssea? A gente faz a dosagem da atividade dessa enzima, a fosfatase alcalina, de preferência a fosfatase alcalina óssea, e dosa a osteocalcina. Se a atividade da enzima e a osteocalcina estão elevados, significa que o processo de formação óssea está ativo, né? Eu falei que é formado produzido pelos osteoblastos. Então, a fosfatase alcalina, ela atua em diversos órgãos, ela está ligada às membranas celulares, e ela tem várias isoenzimas, né? Tem uma isoenzima placentária, que aparece no terceiro trimestre de gestação. A gente tem a fosfatase alcalina hepática e tem a fosfatase alcalina óssea, né? Envolvida nesse processo de formação óssea produzida pelos osteoblastos. Tá? Então, a dosagem da atividade dessa enzima é feita com um reagente colorido, que a gente faz a dosagem no espectrofotômetro. Eu acho que a gente tem ela, eu vou incluir essa prática para a gente, tá? Lá no laboratório.
Aqui só explicando a reação química que acontece. Então, o reagente é o paranitrofenilfosfato. A gente mistura com a amostra do paciente que tem a fosfatase alcalina, e a fosfatase alcalina do paciente vai converter esse paranitrofenilfosfato em paranitrofenol. E o equipamento vai detectar a produção desse paranitrofenol e a gente vai ter a atividade da enzima. Isso é fosfatase alcalina total. Para eu saber a óssea, a gente tem que usar um kit específico para fazer uma ELISA, tá? Que usa um anticorpo específico apenas contra essa fosfatase aqui. É melhor, mas é bem mais caro o kit. A osteocalcina é a principal proteína não colágena, ou seja, depois do colágeno, que é a principal, a osteocalcina é a segunda. Ela é sintetizada pelos osteoblastos e essa síntese é estimulada pela vitamina D. Ela faz a interação com o cálcio e os cristais de hidroxiapatita e ela se eleva quando tem aumento de produção óssea, aumento de formação óssea. Tá? A dosagem dela é feita por ELISA ou quimiluminescência. E por último, a reabsorção óssea, tá? É o processo de destruição do osso, digestão óssea. Tá? Esses três grupos, como eu já falei, os telopeptídeos, a peridinolina e a hidroxiprolina, o que é que eles são? Eles são produtos de degradação do colágeno. Ou seja, quando o colágeno vai sendo quebrado pela fosfatase, ele vai liberando esses pedacinhos aqui. Tá? E os osteoclastos liberam diretamente a fosfatase naquele local que precisa ser digerido. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura do colágeno, tipo 1. Tá? Então, o colágeno é formado por diversas fibras, tá? Diversos monômeros de colágeno que ficam agregados um ao outro. Tá? Aqui a gente tem uma fibra de colágeno, outra. Então, essas fibras ficam ligadas através desses S's, dessas ligaçõezinhas azuis e vermelhas. O que são essas ligações? As vermelhas são as piridinolinas e as azuis são as deoxipiridinolinas, tá? Então, são as ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno. Então, quando o colágeno é quebrado, elas são liberadas. Então, o colágeno quebrou, libera, se aumenta deoxipiridinolina e piridinolina na corrente sanguínea, é indicativo de que está tendo destruição de colágeno. Tá? Essa regiãozinha aqui, ó, final do colágeno mais a piridinolina, a gente chama de CTX. O colágeno ele tem dois lados, tá? Esse lado é a região aminoterminal e esse lado é a região carboxo. O carboxo é de carbono e o amino é de nitrogênio. Então, quando o colágeno é quebrado e eu tenho essa extremidade com carbono e a ligação, a gente tem o CTX. Quando a gente tem a outra extremidade, que é a região do radical amino, do nitrogênio, a gente tem o NTX. Então, NTX e CTX nada mais é do que um pedaço, a ponta do colágeno, mais a ligação cruzada junto. Tá? Então, se tem aumento de CTX e NTX no sangue, é porque está tendo destruição de colágeno, é porque está tendo muita reabsorção óssea. Tá? Então, eles são fragmentos, aminoterminal é o NTX, que é a região que tem na ponta do nitrogênio, e a ponta que tem o carbono é o CTX, da molécula de colágeno, junto com a piridinolina e a deoxipiridinolina. São liberadas na circulação quando está quebrando o colágeno. E a piridinolina e a deoxipiridinolina são essas ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno tipo 1, como eu já falei. Tá? Então, elas são totalmente encontradas no osso apenas. Tá? Não tem no colágeno presente na pele e no músculo. Nem provém de digestão. Tá? É o mais específico marcador de reabsorção óssea é a deoxipiridinolina. Tá?
A gente pode dosar eles tanto no soro quanto na urina. Tá? E a gente dosa eles por ELISA. Tá? É muito importante para fazer o acompanhamento do tratamento de mulheres que estão na pós-menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, a produção de estrógeno e progesterona praticamente acaba, né? E aí, o processo de formação óssea é muito estimulado pelos hormônios sexuais, pelo estrógeno e pela progesterona. E o processo de reabsorção é inibido por esses hormônios. Quando a mulher entra na menopausa, esses hormônios desaparecem e aí a reabsorção aumenta muito. Por isso que as mulheres são muito mais suscetíveis à osteoporose do que os homens. E aí inicia um tratamento para tentar inibir essa reabsorção e aí a gente faz o monitoramento desse tratamento dosando esses marcadores. Então, a gente faz a dosagem dos marcadores antes do tratamento, vai estar elevado. Depois que inicia o tratamento, o valor desses marcadores aqui precisa diminuir. E isso vai me dizer se o tratamento está sendo efetivo ou não. Também podemos usar a hidroxiprolina urinária. A hidroxiprolina é um aminoácido que vem da quebra do colágeno também. É liberado pela quebra do colágeno, é excretado na urina. Não é específico da reabsorção óssea, mas pode ajudar também. E por último, a fosfatase ácida tartarato resistente, que é produzida pelos osteoclastos. Tá? É um marcador de reabsorção. Ele é um pouco inespecífico, porque tem outros tecidos, e é dosado por método enzimático. A gente vai fazer isso no laboratório. Tá? Então, a gente viu marcadores que avaliam o osso, que avaliam a formação do osso e que avaliam a reabsorção do osso. Tá? E aí, assim, o diagnóstico normalmente osteopatias vem da dosagem de todos esses marcadores que a gente viu, mais os exames de imagem, que no caso é a densitometria óssea. Tá? Principalmente a osteoporose, para fechar, tem que fazer densitometria. É uma maquinazinha que a mulher deita, o homem ou a mulher, o paciente deita e ele faz um escaneamento de como está o osso da pessoa. Tá? Aqui é uma figurinha mostrando apenas a parte óssea. Aqui também tem mostrando a parte muscular, né, e adiposa. E aí ele mostra o conteúdo, como é que está de conteúdo ósseo. Tá? Essas regiões mais claras são regiões que têm menos osso. Tá? E aí eles vão avaliar esse percentual de osso para dizer se está com osteoporose, se está leve, se está avançada, se está com osteopenia, que é uma fase antes da osteoporose, bem mais leve. Tá? Aqui, ó, mostra todos os ossos. Aqui é a região da coluna. Vejam que, ó, desse lado aqui da vértebra tem mais osso, aqui está mais clarinho, então tem menos osso. Aqui é a mesma coisa mostrando, eu acho que o antebraço. Né? Tem 2 ossos. E aqui as doenças que podem ser avaliadas por esses marcadores. Tá? A osteoporose, que contém diminuição da massa óssea, diminuição progressiva, aumenta o risco de quebrar o osso, né, das fraturas. E a gente usa muito os telopeptídeos, fosfatase alcalina e osteocalcina para avaliar. Tem também a osteomalácia e o raquitismo, que é uma doença onde o processo de mineralização é defeituoso. Então, não tem formação dos cristais de hidroxiapatita de forma adequada. Está relacionado à deficiência de vitamina D e perda de fosfato. E aí existe uma curvatura dos ossos. Tá? O osso fica meio molenga, não fica tão rígido. Doença de Paget tem um aumento da reabsorção pelos osteoclastos, tá? E a reposição mineral, né? Ela não é bem feita. O processo de formação para repor é meio complicado. Né? A fosfatase alcalina está muito aumentada, mas a formação não é bem feita. Então o osso fica frágil. Tá? Osteodistrofia renal, na verdade, é um problema ósseo em função de uma doença renal crônica. Então, como o doente renal crônico perde muito cálcio, ele tem hiperparatireoidismo. E aí ele vai secando o cálcio do osso, tira muito cálcio do osso e o osso fica fraco. E a osteogênese imperfeita, que é uma mutação no gene do colágeno, tá? E aí é aquela famosa doença dos ossos de vidro. Qualquer coisinha o osso quebra. Tá?
Também, nesse caso aqui, esses marcadores, eles vão estar muito alterados, né? Mas o diagnóstico final é feito apenas por diagnóstico genético para a identificação da mutação no gene do colágeno.